Olá, está no ar o Espaço Livre. No programa de hoje vamos falar sobre educação financeira. Cerca de 13 milhões de brasileiros estão desempregados e neste momento é muito importante ter cuidado com os gastos. Para falar sobre este assunto, recebemos o especialista Wesley Lima. Obrigada pela presença, Wesley. Eu que agradeço, prazer imenso estar aqui. E Wesley, qual a importância, de se ter uma boa educação financeira, ainda mais com a atual situação do país? A gente vive num país que é um dos países com pior desempenho das pessoas economizarem dinheiro, Infelizmente o Brasil está aí entre os últimos colocados. A grande importância é a gente conseguir concretizar e realizar os nossos sonhos futuros e não se ver sempre na corda bamba, apertado com alguma coisa, precisando tomar, às vezes, decisões que não eram aquelas decisões que a gente gostaria, Todo mundo sabe qual seria a importância de ter algum dinheiro guardado. Acho que a importância é pessoal, a pessoa conseguir ter uma vida digna e conseguir realizar os seus sonhos. Você acredita que é importante desenvolver a educação financeira com os jovens, com as crianças, desde cedo? Sim, acho que deveria ser fundamental. A gente não tem isso por base no Brasil. A gente vive num país que a nossa escola ela é voltada por uma formação ainda, se a gente comparar com os países desenvolvidos, bem diferente na questão de como tratar com o dinheiro, como lidar com o dinheiro. Isso é muito ruim, porque a gente vê os nossos jovens e as nossas crianças crescendo sem conhecimento nenhum, e alguns conhecimentos básicos que seriam importantes para a vida adulta, para ajudar, inclusive, na profissão que a pessoa fosse escolher. Então, acho que seria fundamental. E mesmo quando a pessoa tem um bom planejamento em mãos, do salário dela, o que ela deve fazer, poupar, como fazer para colocar em prática, que eu acho que é a parte mais difícil. As maiores pesquisas, elas mostram que a grande dificuldade do brasileiro é que o brasileiro gosta de gastar. Então, essa é a maior dificuldade de conseguir seguir um plano. Por que eu não consigo seguir um plano? Porque eu planejo um bom plano, aquele plano eu tiro da minha frente as coisas supérfluas que eu gostaria de comprar, mas aí no dia a dia as pessoas têm que pagar conta, ela se vê beneficiada de quando sobra algum dinheiro ela realizar ou ela comprar alguma coisa, aquilo dá uma certa satisfação pessoal. Então, acho que o primeiro ponto é as pessoas encararem o ato de economizar e gastar como isso no futuro vai dar um prazer, isso vai dar uma sensação gostosa. Então, as pessoas não economizam, elas não conseguem seguir o plano porque elas trocam uma possibilidade futura pelo prazer imediato. Vou gastar. Pronto, fiquei feliz. E aí a gente percebe que não é isso que acontece depois. Os brasileiros, eles costumam mesmo gastar todo o salário sem se preocupar com o futuro, sem se preocupar com o objetivo lá na frente. E é pior do que isso até, porque o brasileiro ele não só não gasta todo o salário, como ele gasta todo o salário e ele usa o mercado e as possibilidades que existem no mercado financeiro, por exemplo, o cartão de crédito, por exemplo, o cheque especial, para comprar coisas com dinheiro que não é dele. Porque quando eu uso um cartão de crédito ou eu quando pego um cheque especial, eu estou gastando o meu salário e mais. Então, a maior parte das pessoas ainda caem nesse problema, que é fatal para o brasileiro. Que é não só, se eu gastasse tudo que eu ganho, teríamos um problema, mas o brasileiro está gastando até mais do que ganha. Porque é fácil, muito fácil você passar um cartão de crédito, entrar no cheque especial. O cartão de crédito, ele é o maior vilão? O cartão de crédito e o cheque especial são os dois maiores vilões do Brasil, A gente tem no cheque especial juros de 320% ao ano, que é uma bola de neve. A partir do momento que você não consegue pagar 3, 4 meses seguidos, você já não consegue pagar mais. E o cartão de crédito está beirando os 520% ao ano. Então, do brasileiro são sim, as duas principais dívidas. E é um crédito muito fácil. Por isso que ainda se torna mais fácil de você usar, porque você tem R$1.000 na conta, você vai comprar um presente novo, um tênis novo, sabe que não pode, mas você fala, poxa, se eu conseguir parcelar aqui no cartão, eu vou e compro. Então, ele acaba sendo, assim, os dois principais vilões. E que tipo de créditos, a população pode usar para evitar o endividamento? A principal forma de se evitar o endividamento, eu acho que começa num trabalho em casa, Porque a gente tem feito alguns estudos, tem conversado com algumas famílias, das pessoas tentarem quitar as dívidas, elas tentam, mas elas até conseguem organizar bem. Só que se você não tem um bom diálogo em casa, se sua esposa, se seu marido, se seu companheiro, se sua família não sabe a situação real, é muito difícil você conseguir. Então, você acaba trocando por outra dívida, tá? O brasileiro, ele tem algumas formas, sim, de se trocar uma dívida maior por uma dívida menor, Por exemplo, o consignado, que você vai comprometer uma renda do seu salário. Como você já tem aquele pedaço do seu salário, você consegue empréstimo menores. Você pode aproveitar que o país está passando por dificuldade financeira, todo mundo está vendo isso, e tentar renegociar
renegociar a dívida. Então, você vai trocar uma dívida maior por uma dívida menor. Mas o ponto é, não adianta tomar essa atitude se não estiver bem conversado em casa, com a família, porque senão você troca uma dívida por outra, mas essa dívida também acaba depois no futuro evoluindo, tá? Então, um bom papo é sempre um bom começo. E que dicas você dá para quem está desempregado ou que está com medo, né? Corre ali o risco de perder o emprego? E a gente tem, você começou a falar no programa, 13 milhões de desempregados. É um problema que tem se agravado. A gente aumentou em 1,5 milhão no último ano. A primeira coisa que a pessoa tem que ter é que ficar desempregado não é fácil. Não bate bem, ninguém fala, nossa, estou feliz agora porque eu fiquei desempregado. Só que a pessoa tem que encarar a situação de forma real, sacudir a poeira e ela ter uma nova profissão, que é o que eu gosto de brincar, que a nova profissão a partir de agora é procurar emprego, né? O que a gente vê é que as pessoas, elas saem chateadas do trabalho, elas saem chateadas com os seus antigos chefes e elas demoram um tempo para entender a real situação. E nesse demorar um tempo, vai passando, o dinheiro que tem para receber vai acabando e não melhora currículo, não faz nada e fica parado, né? Ficar parado não é bom. Então, a primeira coisa é encarar a situação, estou desempregado, tenho um novo emprego, procurar emprego, procurar uma nova fonte de renda. Eu acho que basicamente seriam 3 pilares: uma reorganização de vida, uma reorganização de currículo e de melhoras e uma reorganização das finanças, né? E muita gente acaba esperando, né, o seguro-desemprego, espera ali, recebe todos aqueles meses, eu estou recebendo aquilo, eu estou tranquilo, e não vai procurar emprego. E ele está correndo um sério risco, né? Porque quando acabar aquele dinheiro que ele está recebendo todo mês, ele não vai ter emprego, ele não vai ter renda, não vai ter nada. É isso. E olha que engraçado. E tem algumas pessoas que ainda, elas pegam esse dinheiro, é muito comum. Porque o cara já coloca na conta de uma viagem, alguma coisa, o dinheiro que ele vai ganhar do seguro-desemprego. Gente, assim, é o que eu falei, assim, é uma nova profissão. Você está entrando numa nova fase. Qual que é a nova fase? Ter uma nova fonte de renda. A gente está vendo que qual que é o grande problema do desemprego? A gente tem que ser real. O problema do desemprego é que a pessoa não tem dinheiro, né? Aproveitar que está recebendo esse dinheiro e não ficar totalmente dependente do governo. Tem que ir atrás de emprego, tem que conversar, tem que melhorar currículo, tem um monte de coisa a ser feita enquanto ainda tem uma fonte de renda. Porque se essa fonte de renda vai esgotando, a situação vai ficando mais perigosa, as pessoas, elas ficam mais frágeis. Então, ela vai aceitar trabalhar em qualquer lugar, ela vai aceitar fazer qualquer coisa. Então, acho que essa tem que ser uma medida rápida. Não conte. Esse dinheiro ele tem que ser contado para, no curto prazo, você conseguir resolver seus problemas, mas não vamos inventar moda, não vamos tirar frustração. Agora eu vou pegar e vou viajar. Não. Eu acho que, para o atual cenário do Brasil, o melhor é pensar, bem pensado em como se realocar no mercado de trabalho ou como se realocar numa forma de ganhar dinheiro. E como que a pessoa escolhe as despesas que ela deve cortar primeiro a partir do momento que ela fica desempregada? E essa também é uma pergunta assim, que é muito inteligente, é muito legal. Porque o que eu vejo é que as pessoas elas ficam com medo de cortar as coisas porque elas acham que vão cortar coisas que fazem muito bem para elas. Por exemplo, eu adoro comprar isso aqui vai me afetar. Não, as despesas que a gente corta são realmente despesas desnecessárias. Tenho 300 canais na TV. Na TV a cabo. Quantos canais efetivamente eu assisto e que eu poderia cortar? Eu gosto de comprar sapatos, não sei. Quantos sapatos? Eu compro 10 sapatos por mês. Será que eu tenho a necessidade de comprar 10 sapatos por mês? Então, os primeiros gastos, eles são gastos daquilo que a pessoa sente. Ela sabe aquilo que ela gasta a mais e que não necessitaria. Então, acho que é tirar primeiro o supérfluo, né? Essas compras mais... compra que eu gosto de brincar, que é aquela compra por impulsão, ir no shopping e andando de loja em loja procurando alguma coisa para comprar. Acho que até mesmo almoçar e jantar fora, você tem que cortar. É isso, né? Praticar o hábito, vamos economizar, comer em casa. Isso não vai deixar ninguém mais triste ou ninguém mais feliz, vai até adaptar a pessoa à vida normal que ela deveria ter, né? Eu acho que é importante. Então, começar cortando aquilo que é supérfluo. E depois, a gente tem que dar um jeito de tentar renegociar ou diminuir as dívidas principais, que aí é cartão de crédito e cheque especial, porque essas consomem muito do rico dinheiro do brasileiro, né? Já é difícil ganhar dinheiro. E esse dinheiro vai por água abaixo com essas dívidas. E você acha que quem está desempregado e tem um dinheirinho extra ali deve investir em cursos, especializações? Você acha que isso é o correto? Tem que fazer o planejamento, porque a pessoa tem que ver o desemprego como uma oportunidade, talvez de tirar do baú aquele sonho perdido,
ter trabalhado em outra coisa, explorar realmente aquilo que ele gostaria de fazer. Então, melhorar o currículo através de cursos, através de educação continuada, investir em você mesmo é sempre bem-vindo, né? Você imagina que a gente tem 14 milhões de desempregados, 13 milhões e meio, está todo mundo procurando emprego. Qual que vai ser o seu diferencial? O que vai fazer o cara que vai do RH pegar aquela pilha de currículo que ele tem e escolher o seu e não o da outra pessoa? Então, acho que você está bem preparado e a gente não precisa gastar muito dinheiro com isso, né? Hoje a gente tem muito curso que é gratuito, tem muita especialidade gratuita, tem muita coisa que as pessoas conseguem fazer, elas só precisam ter vontade, tá? Então, acho importante, sim. E você acha que explorar algumas habilidades que antes eram hobbies para ganhar um dinheirinho extra ou até fazer um bico, isso é válido no momento que a pessoa está desempregada e sem deixar, óbvio, de procurar emprego, como você já falou? Eu acho que é importante, mesmo porque isso pode se tornar uma fonte de renda boa. A maior parte das pessoas tem aquela coisa que ela sabe fazer e sabe que aquilo poderia ser remunerado, mas nunca teve a oportunidade ou teve medo de explorar isso. Eu sou um bom artesão, eu sou um bom pintor, eu não sei, eu sou um bom palestrante, não sei. Cada um sabe o que tem. Esse é um bom motivo, só que você tem que fazer isso de forma paralela, né? Você não pode apostar todas as suas fichas em desenvolver um sonho agora, sendo que você sabe que em algum tempo a fonte de renda principal pode diminuir. Mas eu acho que é importante. O empreendedorismo, ele acaba se tornando mais latente quando a pessoa está desempregada, porque ela se vê na obrigação de ganhar dinheiro, né? Então, eu acho que é legal e talvez tirar essa habilidade específica aí que estava escondida em um lugar pode ser surpreendente. A pessoa pode gostar mais do que até ela fazia antes. No caso da pessoa se dar bem com essa habilidade e começar a ganhar bastante dinheiro e virar realmente a renda. Isso. Quais são os cuidados que ela deve ter na hora de empreender? A maior parte do brasileiro entende o empreendedorismo de forma errada, né? Que é você simplesmente abrir seu negócio e só você tem aquele conhecimento. Então, acho que é importante nessa fase de aprendizado buscar informações sobre o que é empreender, como fazer a gestão do seu dinheiro, como fazer um controle de caixa. Lógico que isso aí você não precisa fazer de forma urgente, porque até a necessidade vai fazer com que você tenha tempo de ir aprendendo. Empreender é importante, é uma nova fase da vida, tem que estar preparado, porque muitas empresas no Brasil, elas abrem e fecham, não por má vontade dos donos, não é isso, é porque a pessoa não se desenvolveu, até porque a gente falou, a pessoa não teve educação financeira para cuidar não só do dinheiro, mas também ela não vai saber, às vezes, administrar o dinheiro, cuidar do dinheiro das outras pessoas. Mas são passos importantes, né? E sempre é a hora de aprender alguma coisa. Então, eu vou aprender a fazer um negócio, quero colocar em prática, quero ganhar dinheiro com o meu artesanato. Você vai ter que começar a vender seu artesanato e você vai aprender que você vai ter que investir em qualidade para saber como gerenciar aquilo, como ganhar mais dinheiro com aquilo. E tem muito lugar que eu falei que é gratuito que vai te ensinar também. Wesley, a gente vai continuar falando sobre educação financeira daqui a pouco. O Espaço Livre vai para um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o Espaço Livre. Hoje falando sobre educação financeira. Nosso convidado é o especialista Wesley Lima. Wesley, quando a pessoa fica desempregada, né, quando ela perde o emprego, o que ela deve fazer com o dinheiro da rescisão? O dinheiro da rescisão ele tem que ser usado, a princípio, para se fazer um novo planejamento de como a pessoa vai conduzir e administrar aquele dinheiro nos próximos meses, né? Então, imagino que eu penso que eu vou ficar desempregado 6 meses. Eu vou ter que administrar para que esse dinheiro caiba nesses 6 meses. Então, acho que o primeiro passo é isso. Imaginar que você está numa situação de urgência, que esse dinheiro, evitar gastar esse dinheiro com algum desejo pessoal, naquele momento, vou pegar esse dinheiro, vou trocar o carro, isso é comum. E levar em consideração que aquele dinheiro vai ter que ser usado enquanto você não tem uma nova fonte de renda. Esse é o primeiro passo, acho que é o passo fundamental para quem ficar desempregado agora ou para quem está preocupado até com a possibilidade de ficar desempregado. E você acha que fazer uma aplicação financeira é indicado nesse caso, se a pessoa tiver um dinheirinho guardado ou se for receber o seguro-desemprego e conseguir lidar com as contas com aquele valor? Sim, é importante porque o dinheiro rende um pouquinho, mas tem que ficar atento a uma coisa, você não pode deixar aquele dinheiro preso muito tempo. Por que você não pode deixar o dinheiro preso muito tempo? Quando a gente vai escolher um investimento, os investimentos que pagam melhor para a gente são aqueles que a gente consegue emprestar o nosso dinheiro e o nosso dinheiro vai ficar parado mais tempo. Imagina o seguinte,
eu pego o seu dinheiro emprestado. Se eu tiver que devolver daqui um mês, eu vou ter que usar aquele dinheiro muito rápido para te devolver daqui um mês. Mas se você virar para mim e falar assim, olha, Wesley, pode ficar com o meu dinheiro 2 anos. Eu vou ter mais tempo para trabalhar aquele dinheiro, por isso eu posso te pagar mais juros. Vocês têm que ter cuidado, porque os investimentos que pagam mais são os investimentos de maior longo prazo. E não é a hora de investir em longo prazo. O dinheiro de vocês tem que ficar bem investido em produtos financeiros acessíveis, mas que deem para você o que a gente chama no mercado financeiro de liquidez. Se eu precisar do dinheiro semana que vem, eu vou contar com esse dinheiro para pagar as contas, para pagar alguma urgência que precise. Tá? Então, investir o dinheiro é fundamental, só que a gente tem que ter cuidado com o prazo. Eu preciso ter esse dinheiro disponível. Para quem não conhece muito de aplicação financeira, o ideal mesmo é colocar o dinheiro na poupança? A poupança, ela tem a face... A poupança, o maior investimento do brasileiro é a poupança, mas não é a melhor opção, tá? Por quê? Porque a poupança, ela paga pouco e ela tem a mesma garantia, ela tem os mesmos riscos que alguns investimentos que no geral a gente tem no banco com a mesmo, eu posso sacar a hora que eu quiser, só que com uma rentabilidade um pouco maior. Por exemplo, um CDB, um fundo. Então, não poupança. Preste atenção nessas siglazinhas, nos CDBs, nos fundos e agora, no atual momento, fundos multimercados, fundos que você consiga resgatar rápido, vai fazer o seu dinheiro render um pouquinho mais, você consegue resgatar a hora que você quiser. E a poupança está rendendo muito pouco, muito pouco. Então, praticamente, você vai sair no 0 a 0, né? Então, não é uma boa opção. E no caso dos trabalhadores informais, né, que quando eles se veem ali sem dinheiro, sem emprego, eles não têm o dinheiro da rescisão, não têm dinheiro de fundo, não têm dinheiro de nada. O que fazer nessa situação para não perder o controle? É mais difícil, porque normalmente o que a gente tem, a pessoa que está trabalhando, ela já no Brasil tem as contas todas desreguladas, já não controla nada. Os informais, eles vão ter que ter o sentimento de que para eles a responsabilidade é maior. Então, eu tenho que assumir a responsabilidade de ter minhas contas um pouco mais anotadas no lápis. Na ponta do lápis, eu tenho que contar com a média de quanto eu ganhei nos últimos meses. Né? Eu pego muitos clientes que trabalham, são autônomos. Quanto que você ganha em média por mês? Eu não sei. Porque tem mês que ganho 2 mil, tem mês que ganho 10 mil, tem mês que não ganho nada. A gente tem que fazer uma média do último ano, pelo menos, para que você consiga ter uma curva. Essa curva não é importante para levar em consideração o que você pode gastar. Não. É para a gente saber o quanto que sobra para saber o seu real gasto mensal, tá? Então, o que a gente precisa que as pessoas saibam é quanto que elas gastam, quanto que elas vão gastar mensalmente. E aí, essa variação não vai ter tanta importância. Então, é importante saber quanto que eu gasto, quanto que está entrando, fazer um fluxo bem bonitinho, é rápido, não precisa ser chato, não precisa ser uma coisa muito robótica. É só fazer uma conta de quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, para conseguir projetar quanto tempo eu consigo ficar com aquele dinheiro que eu tenho. Wesley, a gente já falou das despesas que devem ser cortadas, né, quando a pessoa fica desempregada. E no caso de uma família que tem mais de uma pessoa desempregada, aí os cortes têm que ser maiores, né? Tem que ser adaptado. Não podemos ter, por isso que eu falei no comecinho que a gente não pode ter medo de ter uma conversa franca. Né? Às vezes as crianças atrapalham porque o pai, a mãe, eles querem resolver os sonhos dos filhos, fica mais difícil. Às vezes quer pagar por uma vontade, porque acha que aquilo vai comprar carinho. É normal na família brasileira. Temos que juntar a família, depois e bater um bom papo de como que vai funcionar o ritmo da família daqui para frente, onde passarão a ser os nossos passeios, como vão ser os nossos jantares. Estou eu desempregado, você está desempregado, a gente vai ter que cortar isso, isso, isso. E na ponta do lápis, todo mundo tem que colaborar. Eu não vou pagar sozinho, nem você. E no futuro vai dar certo. E eu acho que se a conversa ela é franca, as famílias tendem a dar o jeito. Um grande problema é quando uma pessoa só assume a responsabilidade, porque primeiro que fica uma coisa difícil. O chefe da família, aquele que normalmente é a pessoa que cuida financeiramente da família, ele tende a assumir essa bucha sozinho. E aí, se você não tiver o respaldo das outras pessoas, não adianta. Porque você sofre daqui, está todo mundo achando que está bem do lado. Então, senta todo mundo, quem está trabalhando? Eu. Então, tá, quanto que a gente ganha, qual que é o nosso custo de vida? O que a gente precisa cortar daqui para diante? E corta. E no caso das pessoas que recebiam acima do teto do seguro-desemprego, elas têm que se adequar, né? Essa nova renda, vão ter que cortar muito mais coisa, porque se você ganha acima do teto, por exemplo, se a pessoa ganha R$4.000, ela vai ganhar lá 1.700 no máximo, ela vai ter que se adaptar bastante.
Aí a gente começa a perceber que a grande questão do desemprego é o fato da pessoa querer manter a qualidade de vida, querer manter o padrão que ela vinha tendo. Não dá. Não dá. Mesmo que ela tenha que cortar, ela tem que entender que não vai trazer, isso não vai trazer tristeza, não vai trazer felicidade, não vai trazer nada. Ela está numa fase que ela precisa se readaptar. E o ser humano tem uma grande vantagem, a gente se readapta. Não somos parados, mexidos, nossa, isso realmente vai afetar e eu não vou conseguir seguir na minha vida. Não. Só que precisa se readaptar. E não tem como. Imagina que se você ficasse sem dinheiro a partir de amanhã, o que você ia fazer? Não tem como, você vai ter que se adaptar. Sim. Então, essa adaptação, as pessoas não precisam ter medo porque elas não são drásticas, porque o que a gente acaba cortando acaba sendo supérfluo, coisas que a gente acha que tem importância na nossa vida, mas não tem real importância. Né? As coisas começam a ficar mais pesadas quando eu tenho que cortar aquilo que é de subsistência, né? Que é comida, não é o que vem... O essencial, né? É o essencial, e não é isso que a gente está falando. No geral, as pessoas gastam o dinheiro dela com coisa que elas não precisariam. Se as pessoas colocassem na ponta do lápis, por exemplo, o cafezinho que você sai, vai tomar todo dia, um suco que você toma fora de casa, qualquer coisinha, você vai anotando todo dia, você tem lá seu gasto diário com coisas que você poderia cortar já, né? E é isso. E aquele que vai ficando mais apertado, ele aprende a fazer isso, só que aprende a fazer na marra. Por que ele aprende a fazer na marra? Porque ele olha para cá, não tem dinheiro, olha para cá, tem que comprar e não tem como. A gente tem que contar, é triste falar isso, mas a gente tem que contar do ponto que se eu tenho dinheiro, imagina que a partir de agora eu não tenho mais. Como eu cortaria? As pessoas, elas vão gradativamente perdendo o poder de compra, aí elas vão cortando aos poucos, até chegar um ponto que ela está sem e ela fala, poxa, eu deveria ter cortado isso antes. Então é simples, encara assim, ó, tá, acabou. E a partir de agora, o que a gente precisa cortar que não dá mais? E aí a gente vai perceber que o que vai cortar isso é o cafezinho, são coisas que aos poucos consomem o nosso dinheiro. Sim. E quando a gente está empregado, quanto a gente deve poupar por mês, se a gente tem essa condição? Lógico, se os gastos em casa não são maiores, mas quanto que a gente deve poupar por mês para um objetivo, para um sonho, ou até mesmo pensando num futuro na atual situação que vive o país? Tem duas formas da gente poupar dinheiro, não tem como fugir disso. Ou a gente poupa uma porcentagem do que a gente ganha, né? Que o ideal, o sonho maravilhoso seria 20% do que a gente ganha, é muito difícil, mas se a pessoa conseguisse economizar 5%, 10% do que ela ganha já seria fantástico. Ou a gente economiza um valor fixo, né? Ao invés de tirar 10% do meu salário, todo mês eu vou guardar R$200, vou guardar R$300, tá? A gente esbarra numa grande questão, porque os dois pontos são esses, ou uma porcentagem ou um valor fixo. Só que, no geral, as pessoas planejam, como eu falei no comecinho, como a gente conversou, e elas não conseguem seguir. Fica só no papel. Fica só no papel. Por que fica no papel no geral? No geral fica no papel porque antes de você economizar, a pessoa sai comprando, sai pagando conta, ela não pensa na saúde financeira dela. Primeiro ela pensa em tudo que ela tem que resolver, aí não vai sobrar o dinheiro, tá? Então tem que começar a mudar a cabeça. A cabeça muda. Se eu estou disposto, se eu fiz contas que eu conseguiria economizar 300, 200, 100 reais por mês, não importa a quantidade, o brasileiro não economiza nada, já seria um grande avanço. Se eu estou disposto a economizar 300 reais por mês, quando cair o meu dinheiro, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar o dinheiro que eu estou disposto a economizar. Então você tira o dinheiro. Se aquele dinheiro vai representar 10% do que você ganha, ótimo. Se foi um dinheiro fixo, não tem problema, você tirou. A partir do momento que você tirou, eu ganho R$2.000, tirei 200, sobrou 1.800, aí sim eu vou pagar a conta, vou ver o que sobra para despesas e para diversão e etc. Nossa, Wesley, mas aí o brasileiro cai muito no... Mas e se acontecer alguma coisa? O brasileiro pensa muito nisso, mas se eu morrer amanhã? Eu estou economizando se eu morrer amanhã. Né? Aí eu não vou ter conseguido realizar um sonho. Gente, não é assim. O economizar, ele traz prazer para as pessoas gostam. E, inclusive, o que a gente vê para a pessoa que se torna um poupador é tentar aumentar a quantidade de dinheiro que eu vou poupar no outro mês. Então, se eu estou economizando 200, no próximo mês eu vou tentar 250, 300 e assim por diante. Wesley, quais são as principais diferenças entre liberdade financeira e independência financeira? Na prática, o que as pessoas querem, quando a gente fala em independência financeira, ela gostaria de ter algum ativo financeiro que rendesse para ela o custo de vida que ela tem. E a liberdade seria ela ganhar dinheiro da forma que ela gostasse,
né? Liberdade para ganhar dinheiro do jeito que eu gosto. O que a gente precisa ter em mãos e o que é mais importante é por que as pessoas querem economizar dinheiro, por que as pessoas querem guardar dinheiro. A tão sonhada independência financeira do brasileiro não é comprar um carro novo, não é isso. As pessoas querem manter a qualidade de vida. Então, quando a gente faz pesquisa com a maior parte dos nossos clientes, dos nossos alunos, perguntando por que você quer juntar dinheiro? Por que você quer juntar tanto? Por que você quer ter independência financeira? A resposta é a mesma, no geral. Porque eu quero manter a mesma vida que eu tenho quando eu tiver mais velho. Então, não importa muito. O que importa é que as pessoas, se elas estão pensando em independência financeira, elas vão ter que começar a economizar. Senão, a vida vai passar, vai chegar na terceira idade e vai ficar dependente de alguém. Ou esse alguém vai ser o governo, ou esse alguém vai ser uma família, ou vai ficar dependente de força de trabalho numa época que era para estar mais calmo. Wesley, muito obrigada pela participação no programa. Quer deixar algum contato? Eu que agradeço. Meu Instagram, @Wesley Lima, e podem também mandar e-mail no Grupo The One, contato@grupotheone.com.br. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou em mais um Espaço Livre. O programa de hoje fica por aqui. Até o próximo. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.